Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Renascer com Amor. O Renascer com Amor é uma série de vídeos em que eu falo sobre a travessia no deserto do luto, em que somos jogadas quando temos a perda de alguém que amamos. Aqui você vai encontrar orientação para enfrentar as armadilhas, as provações, os obstáculos e as dores desse deserto, para que você se aproxime cada vez mais de renascer do luto com muito mais amor do que dor. Eu sou a Grace Benato, psicóloga especialista em luto, e eu ajudo mulheres que tiveram uma grande perda a renascerem do luto com muito mais amor do que dor. O tema do nosso episódio de hoje é sobre como reconstruir seu mundo em meio à dor do luto. Pois é, que tema, hein? Tão grande quanto esse tema é essa dor que você está vivendo. Se provavelmente você me acompanha, assiste os meus vídeos, se isso faz sentido para você, é porque você provavelmente vive uma experiência de perda pela morte de alguém que você ama muito e está sofrendo com isso, não é verdade? E, e você, se esse é o seu caso, você sabe que quando a gente tem uma perda, o nosso mundo desmorona, né? É como se fosse um prédio, né? Que, que desaba, o mundo que a gente conhecia se torna um monte de entulho desorganizado e desmoronado, não é verdade? Então, assim, é fato que o mundo desmorona e o mundo se divide em antes e depois, né? Aquilo que a gente acreditava depois da perda, a gente questiona se a gente continua acreditando ou não, né? Quem a gente era, a gente se questiona quem eu sou, quem eu não vou ser mais, enfim, tudo isso você já sabe que quando a gente tem uma perda, o mundo presumido, o nosso mundo, aquele que é conhecido, seguro, confiável e previsível de alguma forma, ele desmorona. Nesse contexto, muitas das coisas vão perder o sentido mesmo, né? Pode ser que a gente perca o sentido de várias camadas possíveis diante aí de uma experiência de perda. E pode ser até que algumas pessoas percam o sentido de viver e tenham muito mais dificuldade em recuperar esse sentido, tá? Eh, eu quero contextualizar aqui uma coisa no seguinte sentido: tenho minhas anotações aqui que eu tem um raciocínio coerente que eu anotei alguns tópicos, por isso que eu olho aqui para te dar um feedback, né, para te falar. É o seguinte, eu quero contextualizar em que quando estamos falando de perda, de luto devido a essa perda, nós estamos aqui neste cenário da dor. Nós estamos jogadas no deserto. É o que eu sempre faço a analogia da experiência de luto como uma travessia no deserto. No deserto, a gente não vê muitas formas de vida, aquela vida abundante. No deserto, geralmente nós caminhamos sozinhas e estamos exaustas e cansadas e com condições extremas, numa vulnerabilidade extrema. A gente beira o nosso limite caminhando no deserto, sem trégua, sem pausa, sem descanso. E assim é no processo de luto, não é verdade? Então eu quero contextualizar que o contexto é esse, de perder o sentido das coisas mesmo, de revisitar e de balançar mesmo. Suas crenças, aquilo que você acreditava, a forma de você se ver e ver o mundo, vai balançar, fato, né? Então tudo vai estar estremecido neste momento.
Vamos pensar que tudo desmoronou mesmo, né. Então, assim, é normal e esperado que nós estejamos perdidas, desorientadas, sem vontade das coisas, sem tesão pela vida, sem motivação, sem ânimo, tudo fica ali, ó, cinza, sem cor, sem colorido, não é verdade? Né? Sem porquê, a gente está fazendo as coisas por fazer, sem sentido, não é mesmo? Deserto é deserto. É isso que eu sempre falo. Né? Se estamos no luto, nós estamos no deserto. E não dá para esperar um contexto bonitinho e fofinho, né, de abundância, de riqueza. Não, o mundo, né, a perda, ela rompe o nosso mundo e divide em antes e depois. E esse mundo agora fica pobre e vazio, dadas as circunstâncias. E é neste contexto do mundo pobre e vazio que ficou pós-perda da pessoa que você perdeu, é que nós estamos falando, tá bom? Então, vai ser normal, esperado que a gente esteja assim, sem brilho, sem cor, sem vontade, sem motivação, etc. E nós temos todo o direito e toda a autorização para viver esse deserto mesmo. Você aqui, se você me conhece, você sabe que eu sou a primeira pessoa a apoiar você, a viver mesmo o seu luto, o seu deserto, a sua dor, em toda a sua verdade, não é mesmo? Vírgula, mas hoje eu quero te trazer um outro lado, uma provocação, na verdade. No seguinte sentido, tá? Nós teremos o nosso tempo, sim, de estarmos totalmente perdidas, sem sentido, vendo o mundo preto e branco, dada a circunstância que aconteceu, vírgula, mas, grave essa expressão que eu vou usar ela muito a partir de agora. O que que você vai fazer com isso? Eu sei que se você está aqui, se está fazendo sentido para você, você deve estar passando ou ter passado pela experiência de perda de alguém muito amado. Você perdeu, por exemplo, o seu esposo, né? E você está sofrendo muito. Você perdeu o seu esposo no contexto XYZ. E isso não muda, né? É o que é, foi o que foi, né? E diante da sua experiência diante disso, é o que eu te faço a pergunta: o que que você vai fazer com isso? Talvez a pergunta esteja vaga e eu vou detalhar um pouquinho mais para você. É o seguinte, o processo de elaboração de uma perda, de adaptação a esse mundo novo que fica para você sem a pessoa perdida, é muito difícil e muito doloroso. Mas é um processo que exige de nós atividade. Que exige de nós ação, era essa palavra que eu queria achar. Não pode ser o processo de luto não é e não pode ser um processo de passividade. Nós não podemos ser reféns e acabou. Reféns da situação e da forma e acabou, né. Então assim, a perda aconteceu para mim. E aí? O que que eu vou fazer com isso? Entende? Não é sobre ser passivo, a gente vai precisar de ação, a gente vai precisar de interpretação, a gente vai precisar de movimentar-nos em sentido a essa adaptação, não é verdade? Então, eu te falei sobre o que não é ficar refém, não é ficar passivo, não é ficar parado. E é sobre, na verdade, é sobre reconstruir tijolinho por tijolinho nesse mundo que desmoronou e ficou pobre e vazio. Não é sobre ficar refém,
Não é sobre ficar passivo se você quiser se adaptar à sua perda, mas é sobre reconstruir, reconstruir tijolinho por tijolinho desse monte de escombros que está diante de você, que é o seu mundo que desmoronou, não é mesmo? Então, por que que é importante a gente trabalhar no sentido de reconstruir o nosso mundo, mesmo em meio à dor do luto, e especialmente em meio à dor do luto? Porque assim, encontrar um sentido, uma reconstrução, uma oportunidade de reconstruir, nos ajuda a transcender a dor em algo maior. Sabe? Da gente transcender, não existe outra palavra, não vejo outra palavra. Nos ajuda a transcender a dor e isso nos aproxima de renascer do luto, que é o que eu sempre falo, que é inclusive o nome do meu programa, que eu acredito muito. Entende? Então, por isso que é importante a gente entender sobre essa importância do reconstruir, construir tijolinho por tijolinho nesse mundo que ficou pobre e vazio, que restaram cacos em que você se encontra. Uma forma de enxergar, um sentido, uma reconstrução te ajuda a transcender essas experiências tão dolorosas que você não encontra nem sequer o porquê e, de alguma forma, nos aproxima de renascer do luto. Aqui eu quero fazer uma analogia com Dubai. Sabe, Dubai, lá nos Emirados Árabes, aquela cidade, Dubai, que é sinônimo de riqueza, de muito, de muito ouro, de potência, de riqueza, de pessoas muito ricas, né? Você aí, às vezes, já deve ter visto, se não viu, pesquisa lá no Google, Dubai. O quanto Dubai é linda, é linda. Tem, tem prédios, tem uma arquitetura moderna e ousada, sabe? Que é cartão postal para o mundo, Dubai. E Dubai não é Dubai, ela não caiu lá de paraquedas. A cidade de Dubai, que hoje é símbolo de riqueza e de potência, de exemplo para o mundo, foi construída no meio do deserto. E deserto é deserto. Não tem os rios abundantes que nós temos aqui no Brasil. Não tem aquela vegetação, aquela floresta maravilhosa com sombras gostosas que a gente tem aqui. Não tem a abundância de recursos naturais que a gente tem aqui. É areia e sol. Areia e sol. Sol. Não é areia e sol, areia e sol. E as pessoas que se propuseram a construir no meio do nada, no meio do deserto, arrumaram recursos para isso e começaram a construir tijolo por tijolo. Dubai existe hoje, mas ela começou num primeiro tijolo e no meio do nada, ou seja, do deserto, com condições totalmente aversivas, não é mesmo? Então, eu quero trazer aqui essa analogia de Dubai, que eu vou falar muito sobre isso, de você construir a sua Dubai, né? Que não precisa, quando eu digo da gente construir a nossa Dubai, não precisa ser algo glamuroso, belo, bonito, maravilhoso, não. Mas é sobre, quando eu falar a sua Dubai, é sobre enriquecer o seu deserto. É sobre reconstruir nos escombros, é construir tijolo por tijolo no meio do deserto.
Você entende que o seu mundo ficou pobre e vazio e ele não vai voltar a enriquecer e você estar cheia de repertório e de coisas e de vida assim, quando se acordar num belo dia. É um trabalho nosso de formiguinha, de reconstruir tijolinho por tijolinho, tá? Então, assim, muitas pessoas, de um jeito que eu observo, em muitas pessoas, cada caso é um caso, mas tem pessoas que eu observo que a partir da perda decretam o seu fim. Você entende o que eu estou dizendo? O seu game over. Sabe quando a gente está jogando lá qualquer joguinho e a gente erra, né? E acabou o jogo, game over, sabe aquilo? Ou então, quando elas decretam o fim do livro da sua vida, o fim da continuidade da sua história. Isso é uma coisa muito danosa que eu observo, que tem pessoas que não conseguem transcender a dor e que decretam ali aquela perda como o seu fim, o seu game over, o seu the end, no seguinte sentido, né? Decreta que acabou para ela. Isso é muito perigoso. Então, né, por que que é perigoso? Porque afasta cada vez mais ela de renascer do luto, quando ela própria decreta: a partir de agora eu não quero mais nada, eu não quero saber de viver, eu não quero mais plano, não quero mais projeto, acabou para mim, por exemplo. Você entende? Isso afasta ela de renascer do luto e aproxima do quê? De adoecer. Mesmo. E não é adoecer pouco, é adoecer muito em várias esferas, em várias camadas, de adoecer fisicamente, de adoecer emocionalmente, espiritualmente e existencialmente, e perder de vez o sentido de vida, você entende? Então, assim, é por isso que eu tenho, a consideração e o dever de te trazer um novo ângulo para você olhar, um novo olhar para a mesma situação que não muda. Qual é a situação que não muda? A perda. Exemplo, a perda do seu filho, sabe? Tão novo como foi, às vezes uma perda, eh traumática como foi, eu não sei. Cada uma de vocês tem a sua história e essas circunstâncias que por si só já são danosas, né? E é aí que eu falo, eu tenho o dever também de te trazer esse outro lado, da forma com que você pode enxergar isso. E essa forma de enxergar, a lente pelo qual a gente enxerga a mesma situação que não muda, né, que é a perda, ela vai mudando ao longo do tempo, o tempo todo, entende? Às vezes a gente enxerga por uma lente totalmente totalmente obscura. Não tem saída, não tem sentido, não quero mais nada, acabou para mim. Mas pode ser que no fim do dia você já, não, mas eu preciso melhorar. A lente já é mais verde clara, né? A verde do renascimento. Não, mas eu preciso cuidar de mim, eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Você percebe que essa forma de olhar, que é o sentido que a gente atribui à experiência, ela muda o tempo todo, mas às vezes algumas pessoas ficam congeladas, entende? Apenas naquele foco, e eu tenho aqui, quero te trazer um novo olhar, no seguinte sentido, eu quero te trazer nós estamos entrando aqui no como, né? Como então reconstruir em meio à dor do luto, né? Se não é sobre decretar o fim, mas é sobre
construir de novo. E quando eu estou falando construir ou reconstruir, é naquele lugar que não tem nada. É sobre construir algum sentido onde não tem sentido algum. Eu vou explicar sobre isso, talvez esteja vago para você. É construir os tijolos da sua Dubai em meio ao seu deserto. Exemplo, né? Tenho aqui muitas clientes. Se elas estiverem aqui assistindo esse vídeo, elas saberão. Muitas clientes que estão enfrentando um sofrimento muito grande, por amores muito grandes, de perdas muito grandes. Ou seja, não tem sentido algum elas terem perdido aquele alguém, seja o filho, a mãe, né, etc. Não tem sentido nenhum. Mas em meio à falta de sentido total, que é o contexto maior, elas vão tentando enriquecer, construir pequenos tijolinhos ali, né? Por exemplo, elas teriam tudo para nunca mais saírem da cama. Elas teriam tudo para deixar de tomar banho se elas quisessem, afinal, tá sozinha mesmo, ninguém ia ver. Elas teriam tudo, por exemplo, para deixar muito o autocuidado de lado, se autoabandonarem. Você entende? Elas teriam tudo para paralisar. Mas eu sou testemunha diária de que o quanto essas mulheres elas têm uma resiliência, e essa resiliência só é possível pelo amor, tá? Se a gente está ali presa só na dor, é inconcebível ver o além. Esse além é possível pelo amor, que o amor é maior que a dor, né? Então, que elas conseguem ter essa resiliência além das suas dores. A dor é a constante, não vai mudar. Você entende? A dor é aquela. A dor de você não ter seu filho com você é a constante. Mas em meio a essa dor, o que a gente pode fazer para enriquecer esse deserto? No seguinte sentido, outro exemplo aqui. Talvez não tenha ficado claro ainda o exemplo das minhas clientes, da resiliência, do construir no meio do que não tem, construir sentido onde não tem sentido algum. Exemplo, uma data especial. Eu tenho uma cliente muito querida e que eu admiro muito ela. Ela é muito ousada e muito corajosa pelo amor que ela sente pelo esposo dela que faleceu. Que ele faleceu de uma forma muito improvável, muito danosa, né? De uma forma muito trágica. E ela teria todos os motivos do mundo para se tornar uma pessoa amarga, amargurada, árida, você entende? E, por exemplo, no momento mais, um dos mais dolorosos para ela, através do amor que é maior que a dor, ela encontra um jeito de trazer um significado para aquele momento, por exemplo, de dar um destino às cinzas, que o esposo dela foi cremado, ela encontrou um sentido maior que a dor de lançar as cinzas. E ela procurou fazer algo da forma com que o esposo dela gostaria que fosse, relacionado ao hobby dele, que ele sempre gostava de fazer, entende? Então, assim, não é algo belo e bonito e poético, talvez, né? Eu sou suspeita para falar, mas assim, tudo aqui que eu tô falando, o cenário comum é em meio ao deserto. Essa cliente que eu tô te dando exemplo é em meio a uma dor gigantesca. Você consegue imaginar
O que que é você trabalhar na sua mente, cara? A pessoa que você ama, ama no presente, não existe mais. E de repente você olha para uma caixinha de cinza ali, é inconcebível, não conecta. É uma dor muito grande, é uma energia muito grande para processar, você entende? Então, é em meio à dor, mas ela decide enfrentar e construir na dor, construir nos escombros, construir o tijolo no deserto. Ela está construindo a Dubai dela, e todas elas, né? Cada uma de vocês também estão à sua maneira. É que eu não, né, não conheço você de perto para dar algum exemplo, mas assim, por exemplo, nessa, nesse ritual de lançar as cinzas, ela fez um ritual tão sagrado, tão belo, em meio à dor, que ela conseguiu transcender e transformar essa coisa pesada, esse sentimento pesado, em algo mais leve, de honra. Você entende? Então, assim, é, isso é um exemplo, por exemplo, de ao atravessar uma data ou ao enfrentar uma situação difícil. Aqui eu dei o exemplo das cinzas, mas pode ser um período de 24 horas. Quantas coisas difíceis a gente não tem que enfrentar, não é mesmo? Então, te dei esse exemplo de que elas constroem aonde com condições totalmente desfavoráveis. Elas criam as condições em nome do amor. Você entende? Né? Outra coisa que eu quero dizer sobre nesse gancho é sobre, eu te falei ali atrás, né, que é construir sobre construir onde não tem sentido algum, e agora é sobre ultrapassar a barreira de dor e transformar em algo maior, que é o amor, né? Que é algo que fazia sentido para você, mesmo em meio à dor, né? Que isso aqui eu acabei de falar. É, eu não sei se você já viu um filme que chama Perdido em Marte. Se você não viu, eu recomendo que você veja. Passa lá na sessão da tarde. Ele era um astronauta que foi numa missão da NASA para Marte e chega lá em Marte e acontece uma explosão na nave deles. E ele é lançado muito longe da nave. E os colegas precisam retornar rápido, e como eles acharam que ele tinha morrido, os colegas voltam e ele fica lá em Marte, ele não morreu. E aí o filme inteiro se desenrola em ele tentando sobreviver em Marte. Eu uso muito o cenário desse filme para ilustrar o seu cenário no contexto de perda. Lá em Marte, aquele chão vermelho. Não é aquela terra bonita, fofinha, aquela terra, sabe, escura, marrom, nutrida que a gente tem aqui, que onde você planta uma semente nasce aquela coisa bela. Não, é árido, é árido. Ele tinha batata lá nas refeições dele e ele precisava comer e resolveu fazer uma experiência de começar a plantar essas batatas, sabe a partir do quê? Do cocô e do xixi dele, da merda. Do nada, você me desculpa o português, claro, aqui, mas é o que você também sente. É a partir das condições totalmente desfavoráveis, a partir do xixi e do cocô dele. Ele fez o xixi ali de né, para aguar, ele fez o cocô de esterco e foi colocando lá a batata até que, depois de muito tempo, surgiu um broto. É sobre isso que eu estou falando com você. A perda aconteceu com você e seu mundo ficou um deserto. E acabou aí? É o seu game over? Pronto, fecha o livro. Acabou. Tudo em branco a partir de agora.
Não, é sobre agora o que você vai fazer daquilo que foi feito com você. Neste contexto em que você foi jogada no deserto do luto, o que você vai fazer para sobreviver nesse deserto? O que você vai fazer para enriquecer esse deserto? Para plantar no deserto? Para enriquecer suas experiências, sua vida, para melhorar de alguma forma, para ver de novo sentido onde não tinha sentido algum. Não cai do céu. É trabalho de construção de sentido o tempo todo. E o que que é isso? É a forma de enxergar a mesma situação que não muda, tá? Então aqui quero trazer algumas coisas mais concretas. Talvez eu esteja filosofando demais e não, talvez não esteja sendo claro para você. Como que você pode, então, reconstruir o seu mundo a partir em meio ao luto? Primeiro, se permitindo viver a dor do luto, da perda, viver o seu deserto. Se entristecer mesmo, chorar mesmo, o tanto que for necessário. Isso aí, tudo eu já falei no meu canal inteiro. Eu falo disso. E agora o outro lado. Teve o seu tempo de se fechar e processar isso. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Não é verdade? Né? Então, assim, o que que eu quero dizer para você do que você vai fazer? Primeiro, não se feche para a vida. Às vezes a gente decreta: estou fechado para a vida, não quero mais nada da vida, não quero mais ninguém, não quero conhecer ninguém, não quero conhecer nada, não quero saber de nada. Para mim acabou. Você entende? Não se fecha para a vida, porque a vida é surpreendente. A vida, eu sou fã e eu reverencio a vida. Ela é surpreendente. Se a gente der condição para a vida, se nós formos um terreno, não um terreno árido de Marte, não um terreno árido do deserto, mas se a gente for um terreno fértil, que a semente que for plantada, a vida se encarrega. Isso que eu estou te trazendo nesse vídeo, eu até te agradeço pela paciência de estar aqui até agora, é uma semente que eu estou jogando em você, no seu solo. Se vai germinar ou não, depende do seu solo, da sua abertura. Então, não se torne um terreno árido, seco, onde não, onde aquilo que planta não nasce, sabe? Não feche o espaço do seu coração para a vida, porque a vida pode te surpreender e ela nos surpreende o tempo todo. E outra coisa, a vida vai fazer o trabalho dela se você der condições, mas você não vai ficar refém. Você não pode ficar parado. Você vai construir a sua Dubai no deserto, tijolo por tijolo. Quer um exemplo desses tijolinhos aqui, ó? Autocuidado. É um tijolão de você poder se amar, se respeitar, se proteger, não se agredir, não ir contra as coisas que você acredita, ainda que você esteja inconstante, não cair em autoabandono, é outro mega tijolo. Você sabe, ó, que a gente, quando tem perda, a gente tá pouco se lixando pra gente. A gente tá a um passo de cair no autoabandono, no autoesquecimento. A gente esquece que nós agora somos o altar sagrado em que eles vivem. Como eu falei no vídeo anterior, não é no túmulo, é aqui, ó, no nosso coração, através da nossa vida que eles vivem. Então, se a gente se esquece, se abandona, a gente está abandonando eles também, né?
Outro tijolo muito importante, garantir o mínimo de saúde. Cabe a você o alicerce aqui, ó, da sua construção é garantir o mínimo de saúde, mínimo de saúde, em várias esferas. Saúde física, na sua alimentação, no seu sono, nas coisas que você faz, no seu check-up, saúde física. Garantir o mínimo de saúde emocional, lidando aí com a culpa, com a raiva, com a frustração, com a raiva, a revolta de Deus e do mundo. Cuidando da sua saúde espiritual é outro mega tijolo. O espiritual, sabe, nos embasa para enfrentar o emocional, para enfrentar o físico, entende? Então, assim, eh, são vários tijolos que eu tô te dando de exemplo aqui, que você pode fazer. Você vê que não é nada impossível. Você pode, por você, se respeitar num dia que você não quer ver ninguém, não quer responder ninguém, não ter que justificar seu choro para ninguém, sabe? Você pode construir um tijolo quando você, mesmo não tendo vontade, faz algo que é em benefício à sua saúde. Quando você abre as janelas da tua casa, criatura, é um mega tijolo. Quantas e quantas e quantas pessoas que depois de uma perda não abre o quarto, nem da pessoa, nem o seu, não abre as janelas, não abre a casa, não deixa a luz, não deixa o sol, não deixa a vida entrar mais, nem na casa, nem no coração. Você entende que esses tijolos que eu falo da construção são tijolos possíveis para você fazer, não é nada mirabolante. Você entende? E assim, eu sou suspeita para falar, porque no meu programa Renascendo do Luto, nós vamos eh, esmiuçar cada tijolinho dessa reconstrução. Cada tijolinho, eu a gente vai esmiuçar, trabalhar no como. Como então construir esses tijolos? No meu programa Renascendo do Luto, eu sou suspeita para falar que eu sou a pessoa que mais acredito no programa, na metodologia, que e eu tenho visto o quanto tem sido protetivo para redução de danos que essas mulheres estão vivendo, né. Então, assim, você vê que os tijolos, eles são possíveis e por isso que eu te falo, é possível renascer do luto, é possível renascer do luto, porque é possível reconstruir a partir dos escombros, é possível colar os cacos, é possível, os tijolinhos são possíveis, e de possível em possível, a gente faz o impossível. Eu acredito de verdade que se a gente faz a nossa parte, se movimenta, não se abandona, se cuida, abre espaço para a vida, consegue enxergar o amor muito além da dor, meu Deus do céu, a vida ajuda, faz a parte dela nesse renascimento. É o brotinho lá do Perdido em Marte. É o brotinho para você na sua primavera existencial. Talvez hoje você esteja no seu inverno, entende? Olha, e aqui para encerrar, acho que eu cansei de falar, né? Você também deve estar cansada aí de me ouvir. Eu quero encerrar com uma grande reflexão. Se possível me escutar de olhos fechados, eu agradeço. Que história você quer contar para você mesma? E eu vou repetir. Que história você quer contar para você mesma? A minha vida, os capítulos do seu livro. A minha vida na infância era assim, eu sonhava com isso, e aí passou a adolescência, a vida adulta, eu fui conquistando, fui estudando, conheci tal pessoa, fui conquistando junto com ela, tal, tal. Aí ela morreu, e aí? Acabou o livro, fechou.
ou não, ela morreu. E qual é a história que você vai escrever de continuação para você? Você entende? É o seu game over? É o fim de linha para você? Ou você vai ter 2 caminhos, e a partir daí eu aprendi a caminhar no deserto, a construir no deserto, eu me tornei uma pessoa mais resiliente para enfrentar as dificuldades, que eu não estou falando que é romântico, não estou falando que é fácil, mas eu afirmo que é possível e eu sou testemunha viva e eu tenho centenas de clientes minhas que são, tá. Ou a gente tem o outro caminho, que é aquele da aridez. A aridez, que você vê que até em Marte o cara conseguiu fazer nascer um broto, né. Então é preciso que essa aridez seja muito árida mesmo, para que não consiga nascer nada de vida de novo para você, nenhuma possibilidade, você entende? É só se você decretar: "Acabou, game over, é o fim". Acabou para mim, aí sim você está fechando a porta para a vida, mas eu ainda acredito que ela sempre está ali batendo na sua porta, só que você tá de mal, né. Então assim, que história você quer escrever para você mesma? Faça esse exercício, dê continuidade. Aí a perda aconteceu para mim e 3 pontinhos. E agora é com você. Que história você quer escrever para você mesma?